Gravando em 3, 2, 1. No programa Caminho do Sucesso de hoje, nós vamos dar uma sequência à abordagem da reforma tributária e, sobretudo, o episódio de hoje é o episódio 7. Este tema é muito relevante. Vocês vão verificar que a questão da reforma tributária, que irá iniciar a vigência a partir de 2026 para 2027, é tão relevante que ele vai alterar toda a vida tributária das pessoas física e jurídica. Então, portanto, preste bem atenção para esse tema. Não deixe de mandar o seu like, seus comentários e também suas sugestões para este canal, para que nós continuemos com o podcast, para continuar oferecendo a vocês as informações necessárias, os estudos a respeito da reforma tributária e de outros temas. No tema de hoje, episódio 7, nós vamos ter os seguintes assuntos. Primeiro, nós vamos tratar das formas de recolhimento e suas modalidades. Também vamos tratar do ressarcimento e compensação tributária. Vamos tratar também da criação dos programas de cidadania fiscal que está previsto nesta legislação. E também as disposições transitórias, orientando, então, ao final, como se deve aplicar esses sistemas. Vejamos você. Primeiro de tudo, vamos abordar as questões relativas à forma de recolhimento e suas modalidades. Pagamento e recolhimento pelo sujeito passivo. É fundamental entender que a cada período de apuração, o sujeito passivo deverá efetuar pagamento do saldo devedor do IBS e CBS até a data de vencimento. Se ele não pagar até o vencimento, o que vai acontecer é que haverá acréscimos. Esses acréscimos serão multa de mora. A multa de mora será calculada a taxa de 33 centésimos por cento a cada dia de atraso. Juros de mora. Os juros de mora, eles têm relação com a taxa Selic. E é calculada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e ainda 1% no mês de pagamento. Só que esses juros, calculando a taxa Selic e também esse 1% no mês do pagamento, todos esses valores, dependendo do prazo de atraso, ele estará limitado a um teto que é de 20%. Ou seja, se tiver ocorrido 30, 40 dias, 30 ou 40 períodos, na verdade, não vai ter 30, 40 ou 50% de acréscimo. O juro de mora estará limitado sempre a 20%. Ainda temos que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil poderão oferecer um mecanismo automatizado de pagamento nas contas de titularidade do sujeito passivo, desde que devidamente autorizados. Temos ainda uma outra questão que é fundamental, chamado de split payment. Ou seja, no sistema do IVA dual que será implementado, é determinado que nessas operações de bem e serviço haja vinculação entre as informações da transação e os documentos fiscais relativos às apurações e aos valores do IBS e CBS. Isto posto, o split payment é o sistema em que os prestadores de serviço de pagamento que participarem dos arranjos, eles deverão segregar e recolher aos cofres públicos
no momento da liquidação financeira da transação de pagamentos, os valores do IBS e do CBS. O sujeito passivo ainda é obrigado a apresentar ao prestador de serviços contratado, primeiro, informações que permitam identificar de modo inequívoco os documentos fiscais relativos ao pagamento efetuado. E os valores do IBS e CBS, que serão segregados do valor total do pagamento. Ou seja, toda vez que for prestar conta daquela operação de bem e serviço, seja de IBS ou CBS, nós temos, neste caso, dois pagadores. Temos o sujeito passivo e temos também a parte do IVA, que é, na verdade, o valor que é pago à parte pelo contribuinte. O contribuinte que diz é da casa o adquirente das mercadorias. Portanto, essa segregação será essencial para que se faça a distinção do crédito em relação ao pagamento do IVA dual. Neste caso, já vai para o cofre público os valores que, no chamado split payment, já é segregado e encaminhado para o Tesouro Nacional. É necessário ainda entender que, caso não seja possível, então, apresentar ao prestador do serviço de pagamento essa segregação, então deverá se prestar essas informações ao adquirente da mercadoria ou também dos bens e serviços. O adquirente deverá repassar esses dados ao prestador de serviço. E no caso de procedimento simplificado, temos ainda que aplicar a todas as operações e não vai dar direito ao crédito ao adquirente identificado no documento fiscal, sendo que nos casos de procedimento simplificado, o valor segregado e recolhido pelo prestador de serviço de pagamento será de um percentual já pré-estabelecido. Este percentual deverá ser aplicado ao IBS e CBS. Temos também que entender que esta opção será irretratável no período de referência, ou seja, não é permitido que ele faça esta opção para um certo período e depois ele modifique esta opção e querendo fazer em outro sistema. Também é necessário entender que esse percentual será estabelecido por quem? Pelo comitê gestor, tanto para a IBS como para o CBS. E deve ser aplicado a todos os tributos. Não é possível fazer, por exemplo, uma opção para determinado tributo e para o outro fazer outro tipo de opção. Também poderá ser diferenciado por setor econômico ou por sujeito passivo, conforme metodologia que será divulgado pelo regulamento que trata da matéria. Por que aparece este item? Que, no caso, seria a diferenciação desses cálculos por setor econômico ou por sujeito passivo. É porque hoje mesmo no direito tributário, e também está se implementando esse princípio, ocorre que muitas vezes, por determinado setor da economia, o governo, a administração tributária quer fazer um controle, um acompanhamento daquele setor econômico, ou até fazer um controle em cima de um determinado sujeito passivo. Hoje, na metodologia atual, existe um acompanhamento, por exemplo, de contribuinte chamado de grande contribuinte, ou contribuinte especial. Um contribuinte que tem uma movimentação superior a X tantos milhões, eles querem fazer um controle, um acompanhamento.
e também algum contribuinte que está sempre inadimplente e deixa de pagar os tributos. Pode-se fazer um regime especial e classificando que aquela empresa deverá ser acompanhado. Este é o item que trata de diferenciação por setor da economia ou por sujeito passivo, e cuja metodologia vai determinar quais os princípios e quais os critérios para fazer esse tipo de diferenciação. Caso haja um excedente no recolhimento, será também utilizado como compensação de saldo devedor do IBS e CBS de período de apuração anterior e de débito não pagos de IBS e CBS no período de apuração vigente. E aí, um ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e também da Receita Federal do Brasil poderá ainda implantar de uma forma gradual o regime de segregação e recolhimento desses tributos. E também, nesse ato conjunto, poderá se prever hipóteses em que a adoção da segregação e recolhimento desses tributos também ele será facultativo. Nos casos em que o adquirente de bens e serviços incidentes pelo IBS e CBS não tenha como pagar ao fornecedor o valor segregado, deverá os tributos serem pagos pelo adquirente. Entretanto, aqui tem uma observação importante. O fato de ocorrer isto não desonera, na verdade, o fornecedor de responsabilidade pelo pagamento do IBS e CBS cobrados nessa operação. Ou seja, a responsabilidade pelo pagamento do IBS e CBS sempre será, no final, do fornecedor dos bens e serviços. Vamos falar ainda do ressarcimento. Então, ainda do ressarcimento, nós temos que o ressarcimento, tanto parcial ou total, quando o contribuinte do IBS e CBS apurar saldo credor ao final de um período de apuração. E se não for solicitado esse ressarcimento total ou parcial, o que vai acontecer? Aí o valor do saldo credor que restar ao final de uma apuração poderá ser utilizado para compensação conforme dispõe o regulamento. O pedido de ressarcimento será apreciado pelo Comitê Gestor do IBS e pela Receita Federal do Brasil em relação ao CBS. Vamos falar então do contribuinte que requereu o ressarcimento do CBS e do IBS. Qual é o prazo que a administração tributária tem para decidir sobre a matéria? O prazo para a decisão, inicialmente, será de 60 dias nos casos que nós vamos elencar abaixo. No caso de crédito apropriado de IBS e CBS, na aquisição de bens e serviços que forem incorporados ao ativo imobilizado. Este é um item muito importante que vem aqui no regulamento da Lei Complementar 214. Nas legislações vigentes hoje, sobre a questão, por exemplo, do ICMS, que hoje vigente, através da Lei Complementar 87 de 96, ele prevê e as leis estaduais incorporaram o espírito de que o crédito que houver relativo ao ICMS sobre o ativo imobilizado, hoje ele pode ser diluído em 48 meses, esse crédito. Então, por exemplo, se ele tiver 480 mil, por exemplo, de ICMS de crédito de ativo imobilizado, ele poderá apropriar
em 48 meses, ou seja, 10 mil em cada mês. E aí até completar os 480 mil de crédito de ICMS. Aqui se criou essa figura aqui do crédito de apropriado de IBS e CBS, na aquisição de bens e serviços que forem incorporados ao ativo imobilizado. Temos também que o crédito cujo valor seja igual ou inferior a 150% do valor médio mensal da diferença dos últimos 24 meses entre os itens B1 e B2, que vamos explicitar a seguir, fará com que também entre nesse critério de decisão durante o prazo máximo de 60 dias. Vamos ver aqui o item B1 e o item B2, que do resultado de B1 menos B2, nós vamos ter o valor que, corrigido por 150%, será o valor, na verdade, médio mensal. Vamos lá. O item B1. O item B1 trata dos créditos de IBS e da CBS apropriados pelo contribuinte. E o item B2 são os débitos de IBS e da CBS incidentes sobre o contribuinte. Então, neste caso, é feito a média de quanto nos últimos 24 meses nós temos crédito de IBS e crédito de CBS. E nos últimos 24 meses, quais que são os débitos de IBS e CBS deste contribuinte. A diferença entre elas resultará um determinado valor. Sobre este valor, nós vamos aplicar 150%. Este valor, então, será considerado a média mensal dos últimos 24 meses, de valor que ele teria que efetivamente pagar. Mas daí é um critério para estabelecer, no caso de pedido de ressarcimento, é um dos critérios. E aí, neste caso, o prazo para este ressarcimento, essa decisão, deverá ser prolatado pelos órgãos da administração tributária no prazo de 60 dias. Eliminado essas hipóteses, esses critérios, e os outros casos? Todos os demais casos terão um prazo de 270 dias para a administração tributária dar uma decisão a respeito desta matéria. Continuando esse tema, temos ainda aqui: o regulamento poderá dispor sobre a estimativa para cálculo, durante os anos iniciais, de cobrança do IBS e CBS. Isto porque, pela implementação desses novos tributos do IVA dual, nós teremos um período de transição. Enquanto, então, não houver essas informações disponíveis, e quando se tratar de elevação também de alíquotas, entre os anos 2029 a 2033, que já está previsto na Lei Complementar 214 de 2025, bem como valores sazonais no valor das operações de aquisições do contribuinte. Por valor sazonal, se entende aqui os tributos e também, através de bens e serviços, de natureza de estação, de acordo com o clima e de acordo com a evolução durante o ano. Exemplificando, numa atividade econômica, por exemplo, que a empresa seja, vamos dizer assim, trabalhe com, por exemplo, gelados, sorvetes, por exemplo. Sorvetes
Se for, por exemplo, estabelecido esse contribuinte em beira de praia, ele terá nos meses de verão, digamos assim, dezembro, janeiro, fevereiro, ou talvez até março, um pico de movimento. Então ele terá, na verdade, neste período, aquisições maiores e alienações e venda desses bens e serviços em um montante bastante, digamos assim, acentuado. Mas quando chegarmos em abril, maio, junho, julho, etc., época de frio, e época que não é de férias, vai cair sensivelmente esse tipo de atividade. E aí nós vamos ter valores totalmente diferentes. Então, isto aí que se fala de valores sazonais, tanto no valor das operações e nas aquisições do contribuinte. Aí o fisco, ele para evitar de ficar avaliando se ali existe uma fonte de sonegação e etc., de acordo com a sazonalidade e de acordo com o seu CNAE, que é o Código Nacional de Atividade, o seu contrato social, irá determinar que esse tipo de atividade e outras atividades assemelhadas terá movimentos totalmente distintos, diferentes, e até em algum período poderá nem haver movimentação. Devido a isso que também o regulamento deverá estabelecer um critério para avaliar esse tipo de situação. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil, então, poderá agora instituir um outro programa. Que programa é esse? É o que nós vamos abordar agora, chamado Programa de Cidadania Fiscal. Esse programa, integrado em conjunto pelo Comitê Gestor do IBS e CBS, será de um estímulo aos adquirentes das mercadorias, aos consumidores, a todos aqueles que adquirirem bens e serviços, incentivando-os para que eles exijam documento fiscal. Esses documentos fiscais, na verdade, será fonte para ter a certeza e a segurança de que realmente o tributo será pago. Este projeto aí, chamado de Programa de Cidadania Fiscal, é, na verdade, um programa em que envolve os próprios consumidores a exigir esses documentos fiscais com o princípio de cidadania, para que realmente o tributo devido seja recolhido em benefício da comunidade. Esse é um programa que já existe em muitos e muitos estados e que agora está sendo implementado e legalizado dentro de uma lei complementar que trata dessa matéria ao implementar o IBS e CBS. Nós temos agora, por último, nesse tema, que abordar uma questão que está na disposição transitória. Trata justamente de questão de aplicativos e relativos a essa integração das documentações. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são obrigados, primeiro, adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos hoje vigentes, para a utilização de layout padronizado e que permita aos contribuintes informarem dados relativos ao IBS e CBS para apuração dos tributos. Isto, hoje esses sistemas estão sob controle da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, e aí essa norma, essa disposição transitória determina que eles
têm que adaptar esse sistema autorizadores para que possa, então, permitir aos contribuintes informar esse dado relativo, então, aos tributos IBS e CBS do IVA dual. Também é necessário compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação, autorização com o ambiente nacional de uso comum do gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esses documentos deverão ser compartilhados entre todos os órgãos da administração tributária. Também os municípios e o Distrito Federal, a partir de 1º de janeiro de 2026, têm um encargo, uma obrigação. Primeiro, autorizar os contribuintes a emitir nota fiscal de serviço eletrônico de padrão nacional, representado pela sigla NFSE, e caso não possua um emissor próprio, compartilhar esses documentos fiscais eletrônicos para o ambiente de dados nacional dessas notas fiscais. Também que o ambiente de dados nacional da nota fiscal eletrônica de serviço é o repositório que assegura a integridade e disponibilidade das informações constante nos documentos fiscais compartilhados. Também ainda prevê que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil podem definir alternativas para soluções a essa plataforma de nota fiscal simplificada e de serviços e seja observado o layout do padrão nacional para fins de compartilhamento. Este é o tema do episódio 7, Reforma Tributária, que nós apresentamos a você, caro ouvinte. Esperamos que tenha enriquecido seus conhecimentos sobre esse tema e não deixe de enviar o seu like para que nós possamos continuar com este canal, fazendo esses podcasts para enriquecimento dos seus conhecimentos. É este o tema. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pela atenção de vocês.